Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio TPM no ar. E para você que está chegando agora, já sabe, segue, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Mas principalmente, compartilhe esse conteúdo com aquela amiga que você sabe que vai fazer toda a diferença absorvendo aqui os nossos conteúdos. Esse é mais um episódio da curta temporada especial que estamos fazendo em prol do Agosto Lilás, o mês de conscientização sobre a violência doméstica. E quero apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga, formada há 20 anos, pós-graduada em saúde pública, terapia cognitivo-comportamental e neuropsicóloga. Está no serviço público há 15 anos. É isso mesmo, atuou nas áreas da saúde como assistência social. Já coordenou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da Prefeitura de São Bento do Sapucaí. Atuou também como psicólogo e coordenou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da Prefeitura de Suzano. E foi supervisora no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do município de Tambaú, também no estado de São Paulo. Trabalhou na Rede de Atenção Psicossocial RAPS de Taubaté e o CREAS. E atualmente é coordenadora da Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Márcia Nascimento, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada. Márcia, conta um pouco pra gente sobre o que é a Casa Abrigo e como funciona o projeto do Casa Abrigo para mulheres em situação de violência doméstica. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão sensível e importante. Nós que agradecemos. Casa Abrigo para Mulheres é um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. E é um serviço preconizado pela Política Nacional de Assistência Social. É um serviço temporário e sigiloso para essas mulheres que sofrem graves ameaças ou estão em situação iminente de morte. Então, esse recorte, normalmente essas mulheres, onde elas não possuem uma rede de apoio familiar ou comunitária, sofrem essa violência e não têm para onde ir, elas têm a possibilidade de serem encaminhadas para Casa Abrigo. E como é a dinâmica interna dentro da casa? A dinâmica não é uma dinâmica fácil. Nós temos algumas regras de convivência, algumas regras de sigilo também. Elas também têm que participar desse sigilo, senão o nosso serviço não funciona. É importante dizer que a nossa casa, o nosso endereço não é divulgado e nós não temos placa de identificação também. É um modelo de uma casa normal, no qual elas têm acesso a produtos de higiene, 5 refeições diárias, atendimento 24 horas. Nossa equipe é formada por orientadoras sociais, sendo 2 em cada plantão. Então, elas ficam 24 horas acompanhadas. Nós temos uma equipe técnica formada por mim, sou psicóloga e coordenadora, e pela nossa assistente social, Mariana, cozinheira, servente, enfim, elas têm toda uma equipe trabalhando ali em função delas. Quando estão dentro do serviço de acolhimento, elas são encaminhadas para a rede de atendimento de acordo com a sua necessidade. Como a gente identifica isso? Assim que essa mulher e seus filhos chegam, nós construímos um PIA, que é um plano individual de atendimento para essa mulher e para suas crianças. Nesse plano de atendimento, a gente começa a identificar quais são as demandas e necessidades principais dessa mulher. E aí, inicia o nosso trabalho. Articulação com a saúde, transferência escolar, inclusão dessa mulher no mercado de trabalho, capacitação profissional. É um atendimento integral a essa mulher e essas crianças, né? Essa mulher participa ativamente das escolhas dessas demandas, do plano, da construção desse plano. Ela e seus filhos, quando maiores, participam ativamente disso. E aí a dinâmica dentro da casa é essa, elas não saem, a liberdade fica um pouco restrita mesmo nesse momento, até por conta dos riscos. Nós oferecemos atendimento individual e grupal para essas mulheres dentro da casa. Elas saem dos atendimentos prioritários, sejam eles de saúde, odontológico, atendimento psicológico, até que a gente conclua o nosso acompanhamento. Sim.
Tracy, nesse caso, você faz a ponte do encaminhamento? Quando elas estão primeiro sendo assistidas pelo CREAS? Como eu falei naquele primeiro episódio, né? A porta de entrada, né, para a casa da mulher é tanto o CREAS, né, que faz o acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica, quanto também pode ser o CRAS. Como o CRAS, ele fica nos bairros, né, às vezes aquela mulher, às vezes não consegue chegar no centro, às vezes, né, que o CREAS, ele fica no centro. Então, às vezes ela não tem tempo de chegar, às vezes, no centro, ou pegar um ônibus, então ela pode estar indo até o CRAS. A gente fez uma reunião esse ano, né, Márcia? Onde a gente já fez essa organização. Então, o próprio CRAS faz contato com a Casa Abrigo, né? E já passa para a Casa Abrigo, olha, essa mulher não tem rede de apoio, né? Ela está numa situação emergencial e ela precisa do acolhimento. E daí já faz o encaminhamento dessa mulher. Acho que é importante falar também que para ir para a Casa Abrigo, ela não precisa de imediato realizar um boletim de ocorrência, né, Márcia? Nem de imediato e nem depois, se ela não quiser. Né? Não é um critério para a Casa Abrigo e ela registre um boletim de ocorrência ou peça medida protetiva. Excelente falar isso. O que nós fazemos é orientá-la. Ela começa essa orientação nos CREAS, na própria Delegacia da Mulher, nos CRAS. Quando ela chega para esse atendimento inicial, nós reforçamos a importância, porque isso é garantia de direito. Mas se ela também não se sente segura, porque também cada mulher entende a sua realidade, né? Então, se ela entende que não é necessário ou ela não deseja registrar esse boletim de ocorrência, a gente compreende e permanece no acompanhamento. Sim. A casa tem parcerias com empresas terceirizadas ou outras organizações? Nós não temos parcerias com empresas, mas com outras organizações, que seriam o Instituto Abraços, que é uma organização de Taubaté, e dá muito apoio também para o CREAS, né? Conheci no CREAS, inclusive, quando nós não conseguimos, por exemplo, atendimento psicológico na rede pública, porque é difícil às vezes essa inclusão, né? A lista é muito grande, nós encontramos esse apoio no Instituto Abraços, que oferta esse atendimento voltado à mulher em situação de violência doméstica. Para além disso, tem algumas igrejas que nos apoiam também, como a Igreja Aba, a Igreja Batista da Graça, através das pessoas da Vanessa, da Paula. Elas fazem grupo também de acolhimento a essas mulheres, reflexivo, religioso, onde essas aceitam e desejam esse tipo de atendimento. Também nos ajudam com doações, que é muito importante, porque apesar do serviço, né, nós precisamos às vezes de coisas mínimas, como roupas. Essas mulheres normalmente chegam lá somente com a roupa do corpo, ela e filhos, né? Então, essas igrejas se mobilizam para nos ajudar nesse sentido também. Fraldas geriátricas, quando nós não temos, por exemplo. Tem também o FUSTA, é o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté, e são grandes apoiadores desde o momento em que essa mulher entra até o momento em que ela sai. Porque quando ela entra, e aí não tem roupas, por exemplo, eles auxiliam com numerações, porque são numerações diferentes, né? A da mulher é uma, então a gente sai caçando. Então, eles nos apoiam muito com roupas e calçados, utensílios domésticos, e quando essa mulher vai embora, também com móveis, por exemplo, para montar essa casa. Sim. Márcia, tem um período mínimo obrigatório, um período máximo que essa mulher possa ficar na casa-abrigo? O período mínimo é de 3 meses, né? 90 dias, podendo ser prorrogado por período igual. Então, ela pode ficar no máximo até 6 meses no nosso serviço. Mesmo se ela não tiver condições de sair de trabalho, para onde ela precisa sair após esses 6 meses. Sim, a gente entende que esse é um período suficiente para nós trabalharmos todas essas questões, né? Então, tem uma rede de atendimento trabalhando para dar apoio para essa mulher, para ela se reestruturar e conseguir sair nesse período. Então, ela vai ter acesso a benefícios, né? Inclusão ao mercado de trabalho, fortalecimento dos vínculos familiares, e normalmente, quando chegou para nós, já estão rompidos. Então, nós fazemos esse resgate também. Então, ela acaba saindo já com uma vida mais organizada. Não, eu ia perguntar, porque você disse que no início, quando ela chega, vocês montam esse plano, né, dela, e ela pode sair em busca de trabalho. Porque você falou que elas ficam um tempo integral dentro da casa. Como que é? Após quanto tempo que ela pode sair para buscar trabalho? Vocês ajudam? Como é o processo
Porque às vezes a gente acha que ela tá saindo, às vezes, para buscar o emprego, às vezes ela pode ser que ela volte, né, atrás do abusador, né? Isso, não, essa mulher não sai, ela individualmente em busca do trabalho. Nós fazemos esse movimento junto com ela. Todas as saídas são acompanhadas da nossa equipe técnica, os orientadores sociais ou os técnicos, né, fazem esse acompanhamento. Então, nós aptamos essas vagas através do balcão de empregos, do PAT, das vagas que a nossa equipe pesquisa, e aí nós só encaminhamos ela para a entrevista. Maravilha. Então, toda essa articulação para inclusão no mercado de trabalho, ou reinclusão, né, somos nós, a equipe, quem fazemos. E o processo dela sair da casa, ir para o trabalho e voltar para a casa-abrigo? Como é? É acompanhado também? É um grande desafio e nós temos mudado, na verdade, um pouquinho agora, sabe? Na verdade, a data do nosso serviço é para ser fechado. Só que a gente entende. Como essa mulher sai depois para uma vida independente se ela não trabalha, se ela não tem renda? Então, o que a gente tem feito agora quando a mulher chega e diz, olha, um dos meus planos é trabalhar. Eu quero trabalhar, ter minha renda, minha vida independente. A gente começa a prepará-la para isso. A gente estabelece toda uma relação aí de confiança durante um tempo, tem um prazo para isso também. Nos primeiros 15 dias, essa mulher não sai para nada, somente para a saúde. Aí, ali no primeiro mês, a gente já começa a estruturar essa questão do trabalho. Aliás, 100% delas nós temos conseguido inserir no mercado de trabalho. A gente começa a preparar essa relação de confiança. Então, elas saem somente para o trabalho, retornam, elas acabam levando o celular também, na casa é proibido, elas não fazem uso, elas entram e saem, devolvem esse celular, mas vão entrando em contato com a gente, né? Estou no ônibus, me encaminhando para o trabalho, cheguei, a gente faz esse cronograma primeiro com ela, muitas vezes a gente até encaminha, vai com ela mesmo lá na rodoviária, pega o ônibus, é um trabalho de formiguinha mesmo. De resgate, né, social também. Então, pega o ônibus, entende o horário que ela vai chegar e o retorno é feito da mesma forma. Pode acontecer dessa mulher encontrar o ex, o agressor e de repente, né, ele voltar ou se sentir em risco. Isso pode acontecer. O que nós fazemos é criar estratégias junto com essa mulher de proteção. Então, ela sabe para onde ligar, onde ela tem que ir, e ela tem que fazer para tentar se proteger. Não tem como a gente proteger essa mulher dentro de uma redoma. A gente até quer, às vezes, viu? Mas não tem como a gente colocar dentro de uma redoma. Ela precisa retomar a vida. E os riscos vão existir mesmo. Sim. Quando esse agressor já está preso, a situação é um pouco mais fácil. A gente consegue fazer essa transição mais tranquila. Quando está solto, a gente tenta identificar os locais onde ele frequenta, locais de moradia, a gente chama de locais de risco. Uhum. Então, a gente evita esses locais de risco, né? Então, um exemplo, tá? Em Taubaté, se mora num bairro, nós mandamos para o bairro oposto, por exemplo, até a creche das crianças nós fazemos isso. Vale ressaltar, né, Márcia? Quando essa mulher, ela entra na casa, vocês fazem todo esse mapeamento de risco. Por isso que a mulher, ela não sai nos primeiros 15, 20 dias, porque vocês fazem toda essa avaliação, né? Toda a troca de escola das crianças, né? Toda essa questão do trabalho, tudo isso é visto para que não tenha esse risco, né? Exatamente. Ô, Márcia, e o empregador, ele tem ciência que essa mulher está na casa-abrigo, que ela está passando por esse processo? Essa parte a gente deixa para a mulher resolver, ela se sente à vontade, sabe? Sim. Às vezes ela vai criando um vínculo com esse empregador, né? Ou se não o empregador, mas o chefe direto dela e acaba comunicando isso, mas é raro. A grande maioria não. Até porque, ao invés de encontrar apoio, normalmente elas encontram preconceito, discriminação. E aí perdem o trabalho. Muitas, aliás, entraram esse ano lá, entraram trabalhando e perderam seu trabalho quando os empregadores souberam que elas eram vítimas de violência. Muito triste. Perguntei justamente por esse ponto. Porque a gente fala da importância da recolocação no mercado de trabalho e a gente enfrenta o preconceito. Porque o empregador vê ali questões pontuais que acha que talvez a funcionária não vai desenvolver ou não vai conseguir passar do tempo de experiência. Inclusive, eu até mandei para ele um tempo atrás uma franquia de beleza de uma mulher que sofreu violência doméstica no Rio de Janeiro. E ela só contrata mulheres que passaram pela violência ou estão passando
E ela tem como missão projetar essa mulher como uma empreendedora mesmo. Nossa, dentro do negócio. É um salão de beleza todo vermelho, bem Sim. bonito. Não vou lembrar agora o nome. Mas ela conta toda a trajetória dela, do que aconteceu com ela. E ela só conseguiu sair do ciclo da violência quando ela conseguiu conquistar a independência financeira dela. Ô, Márcia, vocês tiveram um caso, né? Até que você relatou pra gente, que foi importante, em relação à questão do INSS, né? Que a gente não sabia, que foi uma informação importante, que a mulher ela tem o direito até de se afastar. A gente não Exato. sabia. Com a medida protetiva? É E a isso. gente. E é um dado importante para as mulheres saberem, né? Teve uma alteração, né, na nossa lei da Maria da Penha, é 11.340 de 2006, teve uma alteração atual, na qual dá o direito para essa mulher se afastar do trabalho sem prejuízo de perder esse emprego, esse vínculo. Então, se ela sofre violência doméstica, ela é ameaçada, o agressor conhece o local de trabalho dela, então não tem condições dela se colocar em risco dessa forma. Então, dentro da lei hoje, artigo 6º, se não me engano, protege essa mulher sem prejuízo dos direitos dela. Ela continua vinculada, se afasta temporariamente, continua recebendo remuneração durante esse tempo. Agora, como é feito isso, e essa parte é importante dizer também. Nós, enquanto equipe, encaminhamos a situação ou a medida protetiva para o Ministério Público em faz o deferimento ou não, né? Apesar de ser lei, passa pelo deferimento deles. Uma vez deferida, né, vem como decisão para nós e a gente tem que encaminhar tanto para o empregador quanto para o INSS. O empregador até entende um pouco mais fácil, porque se trata de lei. Mas a gente percebeu, existe uma lei criminal, mas não existiu uma lei previdenciária, então elas não se conversam. Então, existe a lei sim e garante para essa mulher esse afastamento do trabalho, temporariamente, mas lá no previdenciário não existe lei que atenda essa mulher. Ela não vai entrar um auxílio-doença, ela vai entrar um tipo de benefício. Para continuar recebendo, né? É. Mas será que não é por conta disso que algumas pessoas, algumas empresas não contratam por Saber dessa dessa lei, que pode ser que ele perca essa funcionária por algum tempo, né? Então, pode ser que aconteça durante o processo. Né? Aí, eu acho que basta o empreendedor, né? Eu vejo como, se no caso um dia contratasse, é trabalhar o psicológico dessa pessoa, né? Porque hoje a gente ouve muito, né? Que agora a gente já tem uma normativa, né? Que é a nova NR1, da questão da saúde mental de todas as pessoas. Mas que também tá engatinhando, porque, né, a aplicação é diferente de ação. Mas eu acho que voltando a essa questão do INSS para o caso da medida protetiva, é importante que tenha ali um preparo de um advogado especialista para saber, porque o INSS, na verdade, não é só nesse ponto. A gente está vivendo um cenário hoje que o INSS, que ele puder se omitir, ele vai se omitir e prolongar. Mas é importante saber do direito, porque tudo é questão mesmo de como o advogado desenvolve o processo ali dentro do INSS. Eu li uma matéria também que agora o governo vai, né, não sei se já está funcionando, mas o governo vai pagar uma taxa extra para todos os processos que desempacarem dentro do INSS pro colaborador do INSS, pro funcionário do INSS. Então, para a galera bater meta mesmo ali de despachar os processos, porque essa fila que a gente vê, principalmente da questão do auxílio-doença, que eu acho que é o mais importante, depois das aposentadorias, né, que estão ali para sair. Mas os auxílios, né, é importantíssimo que o INSS se mexa. Sim, só complementando, é importante eu dizer também, nesse processo, o próprio Ministério Público nomeou o advogado para a defesa dessa mulher. Até porque por conta da renda, né? Isso. A falta de renda. Agora uma questão, quantas vagas é disponibilizado nessa casa? São 20 vagas, sendo 7 vagas para mulheres e 13 vagas para os seus filhos, crianças e adolescentes até 18 anos incompletos. E a gente pode dizer que são poucas, né? São poucas vagas. Mas um dado importante, né, Márcia, que a gente também conversou, né? Que a casa lotou esse ano, né? Sim. E nunca tinha acontecido isso, né? Anteriormente. Fica a reflexão, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom porque as mulheres estão buscando ajuda, mas isso é ruim porque a gente está presenciando o número aumento, né? O aumento
exorbitante de Sim. violência acontecendo. Né? Violência e feminicídio. Sim, e nós atendemos atualmente não só o município de Taubaté. Existe um vênio pactuado, o município de Pindamonhangaba. E às vezes parceiros, como a Sapava também, já encaminhou mulher pra gente, porque na nossa região, salvo engano, nós temos o nosso serviço e um em Jacareí. Né? Então, não são muitos serviços, né? A Sapava recentemente esteve lá também, né? Na tentativa aí de levar esse serviço para o município e ampliando, porque a necessidade é gritante. E elas acabam saindo assim rápido, ou elas permanecem os 6 meses por poder ficar os 6 meses? Varia muito, varia muito. Algumas mulheres não aguentam as regras e o fato de estar fechadas não é fácil. Um diálogo que a gente sempre tem, é recorrente, elas dizerem assim: o agressor Tá livre. está livre e eu tenho que ficar presa. E nós somos muito sensíveis a essa fala, porque é uma verdade. Elas Sim. ficam presas mesmo durante um tempo, né? Então, muitas não dão conta de ficar presas sem o celular, sem comunicação social. A comunicação familiar é restrita também, até para a gente conseguir manter o sigilo. Então, somos nós e intermediamos esse contato com a família. Né? Então, a partir de um dado momento, a gente começa a fortalecer, entender que não é risco, a gente começa a ampliar. Né, e a fortalecer essa relação. Mas no início, no primeiro mês, é muito difícil. Então, por isso, muitas delas acabam não ficando. Mas aí, dentro desse período, a gente tenta fazer sempre encaminhar para familiares, né, para locais que elas tenham segurança. Sim. Inclusive, com esse ponto de vista que a gente acabou de trazer sobre elas estarem presas, eu estava num almoço semana passada e a gente colocou em pauta o projeto de lei que vai ser votado em breve aqui na Câmara Municipal, que é sobre a Lei E Agora José. E aí o questionamento sobre a votação era se realmente é interessante ter essa lei ou se é só algo para mascarar ali o criminoso. E aí o ponto de vista que eu trouxe nessa conversa é que eu acredito que é importantíssimo ter pela ressocialização e entender se realmente a pessoa está doente ou se ela é um bandido, um criminoso mesmo. Mas independente em ambos os casos, que na situação toda, o homem também tem que sentir o peso da responsabilidade do erro dele. E passar por esse projeto que é a ressocialização, que eu imagino que deva ser o que a mulher passa. A mulher que é a vítima, ela vai no CREAS, ou ela tá na casa-abrigo, ela vai na psicóloga, ela vai atrás dos direitos dela, ela vai na delegacia, ela passa no Instituto Médico Legal. E o homem, o que acontece? Daí tinha uma policial junto comigo, ela falou assim, muitas vezes eles se questionam de ter que ir no fórum assinar o documento no fórum. Não aceitam ir no fórum assinar o documento. Então, eu acredito sim que temos que ter essa lei e que ela tem que ser cumprida com rigor e que os homens que são agressores, eles têm sim que ter o compromisso de, no mínimo, querer se ressociabilizar. Sim. Então, esse é meu ponto de vista. Não sei se eu estou correta ou se é isso. Isso. Se não cumprir, eu acho que tem que ter algo A mais... pena volta pra prisão. Sim, Exato. É isso, assim, nesse ponto de vista. Agora, voltando à questão da família na casa. E como é a convivência dentro da casa dessas mulheres, dessas crianças? Como é o ambiente? Nós temos um ambiente muito humanizado e acolhedor. A gente trabalha muito para que elas tenham... Elas não tinham lá fora, né? Essas mulheres, elas chegam muito fragilizadas, muito feridas. Quando não machucadas também fisicamente, né? Sim. Mas eu acredito que a parte emocional ainda seja a mais difícil. Então, a gente oferece um ambiente acolhedor mesmo. A convivência entre elas nem sempre é tão fácil, porque cada uma de uma origem, cada uma experiência de vida, assim como a gente, se juntar todo mundo aqui por numa casa, né? Cada um com seus hábitos. Então, é um grande desafio. Sim. Você chega fragilizado, você perdeu tudo, né? Porque você saiu da sua casa, você deixou sua família... Deixou tudo para trás. Para encontrar pessoas que você não conhece, não. Confia, elas vêm muito desconfiadas, com medo, elas dizem muito isso, né? Elas chegam no abrigo pensando que nós vamos tirar mais delas. Vocês vão tirar meus filhos? Elas têm esse receio, né? A grande maioria vem com filhos. Então, é um trabalho de estabelecer confiança mesmo, primeiro, com essas mulheres, para que o nosso trabalho flua. Mas é um ambiente, depois elas se acostumam umas com as outras, a gente trabalha muito essas questões lá dentro também.
de sororidade, de apoio uma à outra, trabalhar autoestima, empoderamento feminino. Esses temas são trabalhados, inclusive, pelas orientadoras sociais, que estão lá 24 horas. Então, isso vai fazendo que uma fortaleça a outra, fazem muita amizade. Quando elas saem da casa, nós rompemos, assim, o vínculo, né? Eles são acompanhados por outros serviços. E nós ficamos sabendo delas através das outras mulheres, e vão criando vínculo entre elas, uma apoiando a outra. É uma outra rede, né? Que é formada depois. Exato. E as crianças? Como as crianças se adaptam, Márcia? Sair de casa, um ambiente novo, pessoas desconhecidas, traumatizadas também. Sim. Tendo que entender como que eles compreendem que eu estou escondido do meu pai. Sim. Eu penso que as crianças são quem mais sofrem mesmo, de entender que ambiente é esse, quem são essas pessoas, o que está acontecendo. Eles entendem quando são um pouco maiores, né? Porque a gente conversa e explica para eles também. Então, o início, a adaptação, as crianças menores, principalmente, ficam muito agressivas, né? Revoltadas, elas precisam mudar de escola. Ó, mais uma vez, elas só estão perdendo. Elas perdem também o ambiente escolar. Teve uma criança, no mês retrasado, e disse assim: tia, eu já perdi tudo. Você também vai me mudar de escola? A gente estava conversando sobre transferência escolar. Aí eu perguntei, mas você não gostaria de mudar de escola? Ele falou, eu estudei a vida inteira nesse lugar. Olha o pertencimento. Falei, então nós não vamos mudar. Então a gente vai conversar com essa escola, pedir apoio, nós vamos dar um jeito e nós não vamos mudar. Porque mais uma perda seria muito traumatizante. E eu acho que justamente por oferecer esse escuta e esse diálogo, eles aprendem muito isso, sabe? Tem uma criança lá de 3 anos que chega assim, ô tia, depois a gente vai conversar? Eles entendem que a gente dialoga todo o tempo e a voz deles, a opinião deles é importante, é considerada e é valorizada, né? Bem como a da mãe deles. Então, retomar as crianças. As crianças. Então, apesar desse sofrimento inicial, nós criamos um vínculo muito bonito e muito fortalecido com eles e eles com toda a equipe. Então, o chegar é muito difícil e o sair é mais difícil ainda. E aí, nós, de alguma forma, somos naquele momento a família deles também, né? Nós temos, é importante dizer, assim, a exemplo, nós temos uma cozinheira maravilhosa lá, né, Tracy? A Vanilda. Quero aproveitar e mandar um beijo para ela. Ela é muito maravilhosa. E além da questão da afetividade, já é o cozinhar, né, é o cuidar, ela também tem um vínculo muito grande com as crianças, ela tem uma facilidade muito grande com eles. Então, eles se apegam com ela de um jeito e, ao sair, é assim, nossa, como eu vou deixar agora a minha família para trás? Né? Em cuida, em senta na mesa comigo, todos nós nos sentamos diariamente com todos eles. Como funciona na casa transitória, no núcleo dos adolescentes também, né? Então, então é muito difícil e impactante quando chegam. Mas saem mais fortalecidos também, entendem, é um núcleo familiar, entre aspas, é uma instituição, né? Mas eles entendem que as relações podem ser mais saudáveis. Porque às vezes a mãe viveu um cenário de violência intenso, reproduz essa violência. Ela não está sabendo fazer de uma outra forma. Isso quando já não viveu lá no histórico dela, né? Com a família dela. Então, ela não sabe lidar de outra forma. E quem faz essas intervenções somos nós. Então, a gente vai dizendo, olha, você não precisa bater, você não precisa gritar. As suas crianças também possuem direitos e a gente não aceita violação de direitos aqui dentro. É muito difícil para essa mãe também, porque no início ela entende assim, tá me ensinando a ser mãe, né? Mas aí a gente vai com muito manejo, com muito cuidado, com muito respeito a elas também, a história delas. E a gente vai conseguindo se entender. É um aprendizado mútuo. Sim. E um respiro, né? Para as crianças, aí, né, depois de entender que existe lar. Que dá para, né, dormir e acordar todos os dias em paz. Né? No primeiro episódio, né, a gente falou sobre as parcerias com o Estado. Eu falei para elas sobre o Provita, o PPK. Daí seria legal, Márcia, também a gente explanar um pouco, né? Teve um caso que nós, lá do CREAS, né, a gente encaminhou para vocês, aquele caso grave, né, que a gente encaminhou para o Provita. Então, acho que seria legal você contextualizar um pouco como foi o processo desse caso para elas. Eu falei dos parceiros, esqueci de dizer, e toda a rede de atendimento são grandes parceiros. O nosso trabalho realmente
não funcionaria sem eles todos, né? E o Provita realmente é um programa do Estado, né, de São Paulo, de proteção a essas vítimas e testemunhas ameaçadas. Nós tivemos 2 casos esse ano e foram gravíssimos, sendo esse caso que você falou. E eram mulheres vítimas de violência doméstica já há bastante tempo e não conseguiam romper com essa relação. E quando chegou para nós, a situação já estava muito mais complexa, né? Normalmente, esses parceiros também têm vínculo com tráfico, com crime, e aí as ameaças se tornam mais graves. Quando elas chegaram na ASA, o relato delas é que ali não era seguro mais para elas estarem, e ao sair de lá, elas não poderiam ficar no município. Elas não se sentiam seguras no município. Até quando o caso chegou pra gente, porque chegou por um familiar, e o relato foi assim, ela tá passando por isso, e daí eu falei, não tem como ela vir aqui? Daí ela falou assim, olha, ela não consegue vir aqui, mas quando ela for na minha casa, tem como eu ligar pra você? Eu falei, não, liga. E eu dou um jeito. Falei pra ela. Daí ela ligou, a gente foi buscar. Eu acionei a guarda, a gente foi buscar. Então, assim, ela nem conseguiu chegar no serviço. A gente teve que buscar, né, com a guarda pra levar pra casa. Então, assim, de tão grave que era. Então, o caso já chegou muito grave. Então, não tinha como... Mas que bom que ela buscou, né? E que vocês então, foi o familiar. ir. Ela mesma, a própria mulher, nem ela conseguiu chegar. Foi o familiar que chegou. A familiar era acompanhada, né? Sim. Então, o familiar veio buscar ajuda. Eu falei, não, se ela quiser, né? Se ela conseguir chegar até a sua casa e você me ligar, a gente dá um jeito. E foi isso. Ela ligou, não, ela tá aqui. Daí, eu já acionei, né, a GCM, a gente foi lá buscar, né? Já ligamos pra Márcia e fomos. Isso, e quando a pessoa não consegue, né? Quantas pessoas não conseguem ter acesso a ninguém da família, né? Igual a gente estava comentando. Até porque às vezes é omisso. A família não tem ciência. Sim. Exatamente. A outra mulher, foram 2 casos, né? Um foi esse, o outro foi encaminhado pelo hospital, né? Regional. Olha só. Então, a assistente social entrou em contato com o REAS entrou em contato com a gente, passando a situação e dizendo do risco até dela sair do hospital. Então, eles foram mantendo ela no hospital, não pela condição de saúde, mas pelo risco à vida. Só que, nesse caso em específico, importante até eu tomar uns cuidados, né? Mas correria o risco dele identificar onde era a asa, né? A asa da mulher. Tem então, que sair de cena mesmo da cidade. Exato. Então, nós acompanhamos, entramos em contato. Então, como funciona o Provita? Nós entramos em contato com a equipe, passamos a situação, eles fazem uma entrevista, é uma triagem, faz online mesmo. Uma vez eles entendem, caso para eles mesmo, existe esse risco iminente, aí nós encaminhamos até o local. Não é o local onde elas ficam acolhidas, tá? E protegidas. Isso nem eu sei. Nós encaminhamos até a Secretaria do Estado. Lá, a própria equipe é formada por psicólogo, advogado e assistente social. Nos recebe mais uma vez. E é interessante. Essa mulher, se ela não se sentir segura no estado de São Paulo, ela pode ser transferida através do Provita para qualquer outro estado. Se ela precisar mudar de identidade, e seus filhos também, ela pode mudar de identidade. E para essa mulher chegar nesse nível, né, de atendimento, ela deixa... Imagina, você anular a sua própria identidade para recomeçar. Aqui, ele já matou ela. Exatamente. Matou o eu dela, né? Matou o eu dela. Exato. E se tiver filhos ainda, todo, né, dependendo da idade. Para as crianças compreenderem e entender esse jogo, né? Esse nome não existe mais, a partir de tal data você é tal. Sim. E não conta mais nada, não conta da sua vida, da sua cidade, de onde você veio. Você até perguntou, Parece né? cena de filme. No primeiro episódio, nós tivemos uma capacitação, né, Márcio? O Provita veio aqui, a gente se reuniu com todos os técnicos da secretaria e a gente fez vários questionamentos, né? A equipe veio para tirar essas dúvidas e eles falaram, então assim, essa família vai, muda o CPF, né? Muda o nome. E se a criança na escola, às vezes, falar
alguma, né, uma informação, naquele dia a equipe vai na porta da casa, pega tudo e já... CSI, gente. É verdade. A gente mas é importante dizer por conta do risco mesmo. São raros os casos e precisa mudar de Sim. identidade, não é um critério, né? Então, isso é avaliado pela O equipe de lá. risco, isso. Mais importante saber que existe esse trabalho e que esse trabalho está acessível, né? A importância de contar isso, porque se você conhece uma mulher que está neste momento sofrendo Sim. esse risco, seja essa pessoa. Faça a intervenção, ligue, Sim, peça ajuda, porque ela vai ter a ajuda necessária. Com certeza. Márcia, acho que é importante a gente falar agora sobre o perfil dos abusadores dentro desse cenário que você recebe, né, e acolhe todas essas mulheres, para que você possa nos alertar e identificá-los, que a gente possa identificá-los, tanto como nós, como mulheres possíveis vítimas, quanto para nós, mulheres que podemos observar em uma situação próxima. Sim. Eu acho que a gente pode, ao falar do abusador, a gente tem que falar de relacionamento abusivo, né? Para entender como eles se comportam. O abusador, ele tem um perfil de controle, de manipulação, né? E a vítima fica dependente emocionalmente dele. O abusador, ele usa a vítima como suprimento para alimentar seu próprio ego, né? Ele detém o poder e a vítima tá ali só para alimentar tudo isso, né? Porque é o sentimento de grandiosidade. Então, você serve só para... Enquanto você servir para alimentar isso, você é bem-vinda. Uma vez que não serve mais, você é descartada. Então, eu acho que os sinais a gente precisa prestar muita atenção. Ciúmes excessivo, né? Controle, isolamento, afastamento dos familiares, dos amigos, crítica excessiva. No início, eles são muito sedutores, né? São muito conquistadores. Então, você é maravilhosa, você é perfeita, eu iria ser. Num dado momento, isso era tão bom e parecia, né, ser uma qualidade tão perfeita. Começa a não ser tanto mais, né? Então, aí começam a vir as críticas, né? Então, tudo ele elogiava, ele começa a desqualificar. É pra mulher ficar confusa. E, na verdade, quando a gente pensa assim, é muito gostoso receber elogio, né? Se sentir segura, me valorizando, dizendo que me ama, tendo ciúmes, medo de me perder. É isso que se demonstra. A partir do momento que você conhece tudo aquilo, seria uma certa dependência dessa relação também. Principalmente mulheres que, de repente, nunca tiveram isso. E aí, depois, ele dá tudo isso, e ele dá tudo mesmo, ele começa a retirar. A gente fala muito na psicologia do sistema de recompensa, né? E funciona assim com a dependência química também. Então, tudo isso ele oferece, seria uma substância, estimula a dopamina. Dopamina é o quê? Prazer. Então, tudo isso me dá prazer, tudo isso me dá bem-estar. Depois, o abusador ele vai retirando para você ir buscando cada vez mais e criando essa dependência dele. Até ele vai minando, né? Ele vai minando tudo em você. Então, você já não consegue mais trabalhar, você já não consegue ter uma vida ativa, você já não consegue mais sair com seus amigos, você já não sabe nem mais quem é você. Porque mata a sua identidade. Acho que eu tô avançando um pouquinho, né? Mas é isso. Uma coisa puxa a outra. Para que a gente possa entender e realmente tentar ter essa percepção, né? Da gravidade e do quão rápido tudo isso acontece, né? A gente até mencionou nos outros episódios. Porque quando a gente tá aqui dizendo, parece que é anos. E as coisas acontecem de uma forma intensa, que às vezes em menos de um mês, né? Nossa. Conheceu, namorou, tá casando, morando junto, e daqui a pouco já vem a primeira agressão. Isso mesmo, é isso mesmo. Existe alguma cura para o abusador desses comportamentos? E aí é importante a gente separar, então, o abusador nem sempre ele possui um transtorno, né? Então, tem ele abusador, é assim por conta do meio, fala na constituição do ser humano, né? Ele se constitui, a gente fala de forma bio e psicossocial. Então, existe a característica, ele nasceu, é genético e pertence a ele. Tem a característica
psicológica e, de repente, é construída muito nas relações familiares ali, né, de controle. Aquela criança e os pais exigem demais, ele tem que ser perfeito, ele tem que oferecer o máximo deles, e não é suficiente. Ou até, a gente fala muito desse perfil, né? Mas também tem eles e os pais elogiam demais. Então, né? Não estou dizendo, e é sempre assim, tá? É um critério. Mas pode acontecer ele também e... Filho, você é maravilhoso, Filhinho da você mamãe. é bonito. Exatamente. Não deixa passar por nenhum tipo de frustração, né? Essa pessoa também pode criar um tipo de traço narcisista. Bom, então, e o social também, através do meio, quando vive com pessoas e tem uma patologia, né? Um perfil narcisista, antissocial. Essas pessoas podem desenvolver um comportamento assim e nem sempre tem um transtorno. Por outro lado, existe o transtorno antissocial, são transtornos de personalidade. Então, a gente chama de transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial é o que a gente conhece hoje popularmente por psicopata, sociopata. Psicopata não é necessariamente mata, sai fazendo crimes em série, né? Existem também esses, mas são a minoria. Tem esses e são assassinos sociais, vão matando aos poucos, minando o seu psicológico, as suas emoções. Ele sente prazer em fazer isso com a mulher, com a vítima. Sente prazer em fazer isso, não tem empatia nenhuma por ninguém, na verdade, nem pelos seus familiares. E a única intenção dele é ter poder. Status e diversão. Exatamente. São 3 itens que eles buscam, né? Status, poder e diversão. Exatamente. Como vai se falar, a gente vai ficando com o estômago embrulhado. E aí a gente falou sobre um ponto que é muito importante, né? O autocuidado. Como profissionais que estão lidando diariamente de frente com todas essas situações, como vocês fazem um cuidado com o psicológico de vocês? Para se reciclar e estar ali todos os dias com a disposição no mesmo nível. É muita terapia, né, Tracy? Nós também cuidamos da nossa saúde mental, né? É necessário em todo o trabalho um outro ser humano. Antes de cuidar do outro, eu preciso estar bem também. Então, eu, particularmente, sempre fiz terapia, sempre busquei também meus momentos de lazer, com a família, leitura, reflexão, estar comigo mesma, me reencontrar, porque a gente se perde nessas emoções também. Então, pensa, né? Você viveu todo dia, ouvir todos os dias relatos de violência, chega uma hora, eu não ver nem meu pai mais, né? Figura masculina. Sim. Mas aí a gente vai cuidando, lembrando que são situações específicas e precisam ser tratadas, mas que não diz respeito à nossa vida pessoal, né? A gente deixa esses casos lá no local de trabalho, quando vai para casa. Só respondendo, desculpa a sua questão também sobre os transtornos, eu iria chegar, o transtorno de personalidade não tem cura. Então, quando é um transtorno de personalidade antissocial ou narcisista, esses não têm cura. O que a gente pode oferecer é tratamento para o comportamento, mas um narcisista não vai buscar tratamento. Jamais. Ele é o maioral, ele é grandioso, ele já sabe tudo, ele é poderoso. Ele vai buscar tratamento. Quem precisa é a vítima. Né? Ele é desqualificado, ele precisa de tratamento, né? É o frágil. Ele não. Então... Eu queria fazer um alerta para os homens. Eu até fiz no primeiro episódio, mas fazer mais uma vez, porque, né, é importante falar. Se você, homem, já teve um comportamento violento, se você sente um ciúmes excessivo, se você sente uma alteração, se você tem essa necessidade de posse, já busque o tratamento, né? Já vai entender o que está acontecendo com você. Sim. Porque você vai cometer um crime. E provavelmente, talvez você não queira cometer um crime. Né? Então, busque já o tratamento inicial. Também não tenha vergonha de dizer que você está passando por uma doença. Porque é uma doença, né? Em primeiro momento. A gente entende que é uma doença. Pode eu ser acho que controlada, né? Sim. Pelo menos que ele saiba. É igual quando a gente, às vezes, tá ansiosa. A gente conhece quando a gente tá um pouco mais. O que eu preciso fazer? Praticar um esporte, algumas vão comer. Então, é entender o que faz para que você não suba o nível e aí agrida, né? Vai agredir uma outra pessoa.
É você saber se controlar com uma medicação, no caso, se tiver, praticar algum esporte, fazer alguma coisa para que ele não faça o pior, né? Eu acho que os homens que não têm, né, lógico, um transtorno de personalidade, né, e que daí tem uma questão, né, biosocial, né, como a Márcia falou. Daí tem também toda uma questão de construção social, como a gente já falou, né, a gente vive numa sociedade machista, né, a gente tem grupos na internet, né, que pregam ódio contra as mulheres, a gente sabe disso, né, que tem todo um discurso. Que eu acho que daí esses homens têm que trazer toda uma reflexão em relação a isso, né? Porque assim, se hoje a gente tem uma data para comemorar um gênero, a gente tem que refletir sobre isso. Então, acho que esses homens precisam sim trazer a reflexão, né, em relação à questão de controle, ciúmes, né? Em relação à roda dos amigos, né? Sim. Quando ri em relação a frases machistas. Exato. Ri em relação assim, não, a mulher realmente tem que ficar dentro de casa. Não, a mulher realmente não nasceu para trabalhar. Então, acho que é isso que a gente tem que trazer a reflexão da sociedade. Porque dizer que isso não está atrelado diretamente à violência, está atrelado sim. Porque, assim, é isso que vai, aos poucos, fazendo com que as mulheres, né, e os casais cheguem a este ponto. Sim. Então, a gente tem que trazer isso à tona, né, nas discussões. E esse momento que nós estamos vivendo, do primeiro episódio que a gente gravou para hoje, que a gente tá aqui, quantos casos já aconteceram? Casos bárbaros. Então, a gente tá falando de 7 dias, 10 dias. Em 10 dias, a gente presenciou casos bárbaros acontecendo no Brasil. E eu falo de casos bárbaros, eu vou dar o exemplo aqui, da mulher que foi... era um machado, era um martelo, não sei, eram machadadas. Foi um machado, na varanda da casa, dentro de um condomínio, a vizinhança toda gritando, tentando ali. E o cara, o agressor, o assassino, tentou fugir, pulando ali. Então, assim, são cenas que você imagina, isso nunca vai acontecer, isso é cena de filme. Não, isso está acontecendo. Mas para ter chego naquele ponto, a gente imagina que aquilo já havia dando sinais ou as agressões já estavam acontecendo. E aí, mais uma vez, a gente fala, a mulher ela vai buscar ajuda por si, mas além disso, ela também busca ajuda pela família. Ali naquele caso tinha as 2 crianças, os 2 filhos presenciando a cena. E o que a gente fala, as agressões físicas, elas passam, mas o emocional dentro nunca mais vai ser o mesmo. A mulher não pode. A maior motivação são as crianças. E mesmo vivendo essa situação de violência tão assustadora, às vezes elas estão tão destruídas e não saem buscar ajuda por si. Mas os filhos são uma grande motivação. Sim. Então que usem essa motivação a seu favor, né? Muito mais do que a gente já tem visto aqui. E acho que outro ponto que eu ia falar era esse momento que a gente vive caótico, doente, porque assim, quando eu era criança, nova, quando a gente falava de o homem bateu na mulher, estava muito relacionado à bebida. Ele bebe, ele agride, ele bebe, ele agride. Hoje a gente não tá mais falando exclusivamente desse cenário, a gente tá falando dos homens sãos, não beberam, não se drogaram, são violentos porque dormem e acordam violentos. E aí a pergunta que fica, né, esse caso é um caso de saúde pública também, é uma saúde mental, né? No seu ponto de vista, Márcia, além dessa questão da lei que a gente falou, mas no seu ponto de vista, você visualiza um caminho para isso? No qual a gente não está olhando ainda? Eu acho, e um grande caminho nós estamos buscando aí no município de Taubaté a aprovação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Isso é o E. São vários profissionais da rede, colegas, representantes da sociedade civil, e se debruçaram para construir um plano de atendimento específico para essas mulheres, qualificando esse atendimento. Isso inclui também orientação e psicoeducação a esses homens, né, e praticam a violência. A gente precisa ampliar a rede de atendimento. Eu acho que a gente precisa fazer essas informações cheguem às escolas, na educação dessas crianças também, né? Já vivenciam situações de violência e naturalizam, porque isso é o que eles enfrentam no dia a dia. Então, educação precisa estar presente
a gente precisa de mais políticas públicas para atender esses homens também, e não só as mulheres. Eu acho que começa por aí, eles também precisam ser educados. E quando eu falo de educação, a gente chama de psicoeducação na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental. E levar essa informação para eles e dizer, porque às vezes esse homem também é vítima de violência. Ele cresceu num contexto de violência também, ele também teve seus direitos violados. E aí ele não sabe se comportar de outra maneira e não seja essa. Reproduziu, né? Ele reproduz. E qual é o espaço? Ele tem de escuta, de conversa, de diálogo. Ele não construiu isso ao longo da vida. É difícil para a gente que trabalha com a mulher vítima falar do agressor nesse contexto, mas é extremamente importante. Eu acho que só vai ter mudança sim. Então, ampliando essas políticas, dentro do nosso plano, a gente entende que nós precisamos de um centro de referência para essa mulher, de um atendimento integral, onde ela tenha acesso à justiça, né, à saúde, atendimento psicológico qualificado, porque muitas vezes a mulher chega para atendimento psicológico, mas, de repente, ele profissional também não tem um entendimento, né? A gente fala muito de ciclos, né, que se repetem. A gente está falando, por exemplo, no caso, uma mulher que está ali passando por essa violência e os filhos estão vendo. Existem filhos que são meninas e que são homens. E a gente sabe que a gente vai seguir os padrões que a gente acha que é aquilo, que aquilo é verdade, né? que você conviveu. Para que você entenda que aquilo ali é errado ou que você pode fazer diferente, se não começa num ensino lá na escola, né? Porque ele vai ver a mãe passando por ali, ele pode até ir para uma casa-abrigo, por exemplo, com a mãe. Mas para ele entender que aquilo lá ele vai sentir toda aquela dor de ser tirado de casa, de se afastar do pai, de sair da escola dos amigos. Mas para ele entender, ele precisa, às vezes, dentro de uma escola. E a mulher também, para que ela lute, ela tem que lutar também para os filhos e saber que se ela não quebra esse padrão e ressignifica tudo isso, os filhos vão continuar fazendo. Ela pode até buscar uma ajuda para que ela saia, mas se ela não também traz ajuda para o filho, os filhos, uma hora ou outra, eles também vão estar repetindo. Tem que ser prolongado, né? Exatamente. Sim. É uma busca diária, né, para todos os meios. Então, existe esse projeto, Márcia? Existe, está em tramitação, a gente está aguardando votação na Câmara Municipal. Espera muito que seja aprovado e vai qualificar bastante esse atendimento. Então, a gente pede a ampliação do programa Guardiãs Maria da Penha, do município de Taubaté. É um programa muito importante também pós-desacolhimento, onde essas mulheres passam por acompanhamento no CREAS, onde as guardas municipais, né, instalam um aplicativo no celular dessas mulheres, é o botão do pânico. Em qualquer situação de risco, elas podem acionar esse botão. Elas são acompanhadas periodicamente, também recebem visita dessas guardas em suas casas. Teria um vínculo com essa equipe também, tem um atendimento mais qualificado. Tem um centro de referência, eu citei, prioridade no atendimento psicológico. Nós, quando encaminhamos essas mulheres para a rede de atendimento, muitas vezes é difícil eles entendam a necessidade de prioridade, de elas não fiquem expostas em recepções, elas correm risco. Então, esse plano defende a qualificação de todo esse atendimento e ampliação de serviços. Excelente. Você sabe quando vai para votação? Não tem uma data ainda? Já teve, eu acho, uma audiência, né? Mas a votação eu não sei dizer. Vamos acompanhar nas redes sociais. Acho que a gente peça ajuda. A gente está assinando, né? Até a petição, né? A gente está mandando pelo WhatsApp para todo mundo assinar a petição, para ir o quanto antes, né? Isso. Excelente. Vamos colocar o link aqui, então, na descrição do vídeo, para que todos vocês possam também assinar e compartilhar para que mais pessoas assinem. Márcia, quero agradecer pela sua participação, por trazer todas as informações pra gente e pelo todo o trabalho que você desenvolve aqui na nossa cidade, por ser realmente essa luz e essa esperança para as mulheres que chegam até você na Casa Abrigo, que com certeza ali é o fundo do poço, né? E ali se torna uma mola propulsora para que elas ressignifiquem a vida e recomecem, né? Porque recomeçar é importante para todos.
Todos nós, em vários momentos da vida, passamos por recomeços, né? Recomeçar é necessário. Eu agradeço o convite, a atenção de vocês. Não é um tema fácil para nós mulheres, mas vocês se proporem a fazer uma semana, não sei quantos dias vocês estão fazendo aí, né, de conversa sobre violência contra a mulher é muito importante, significativo. Quero aproveitar também para agradecer toda a minha equipe, e sem eles esse trabalho não existiria. Muito investimento emocional também ali, e todos têm muito comprometidos, então eu agradeço muito. Agradecer a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social também, e tem nos dado muito apoio e visibilidade, porque a gente entende que muitas pessoas, muitas mulheres não conheciam o serviço, né? E a partir de agora a gente tem visto a própria Asabril, o nosso serviço, tomar uma visibilidade diferente, vai chegar, espero eu, né? E chegue em muitas mulheres que precisam. Então, precisando, passando por algum tipo de situação ou sabendo de alguma situação de violência, por favor, denunciem, busquem ajuda através da Delegacia da Mulher, dos CREAS, dos RAS, da Central de Atendimento à Mulher, né, através do 180, busquem ajuda. Obrigada. Tracy, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade da gente estar divulgando a rede, né. Agradeço a Márcia por ter aceitado o convite, da gente estar divulgando a nossa rede. E só gratidão. Nós que agradecemos. Obrigado, Ellen. E obrigado por você que chegou aqui até o final. E muito importante, curta, compartilhe muito esse vídeo, principalmente com mulheres que você sabe que vai ser importante ouvir esse bate-papo. Até o próximo episódio.